Boa noite a todos que vão se unir a nós nesse nosso encontro tradicional já dos sábados à noite. Hoje eu estou com a iluminação um pouco limitada aqui, então está um pouco amarelada a minha imagem, mas nada que complique. Carlinhos estava agora mesmo terminando a live, eu estava vendo a live dele em outro momento agora, ele acabou de sair. Então ele deve tomar uns minutinhos aí até que ele consiga conectar-se conosco. Mas eu já quero agradecer a você por estar com a gente. Receba um abraço carinhoso, todos que vão chegando, todos que vão entrando. E eu vou ficar aqui com a ajuda de vocês também, atento à hora da entrada do Carlinhos, para nós trazermos o Carlinhos para a conversa. Uma conversa muito especial, porque a gente vai falar sobre... Ele me ligou agora aqui, eu precisei atender. Então ele deve estar entrando já já aqui para a gente poder conversar. Assim, eu que parei aqui, porque o Carlinhos me ligou e aí eu atendi só para ele orientá-lo sobre onde é que eu estava, para ele poder vir aqui nos encontrar. Então ele deve estar entrando daqui a pouco. Ele deve conectar-se conosco. Então, nós vamos conversar sobre esse tema tão importante. Ele escreveu uma obra, Ser o Bastante, baseado nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. E nós vamos bater um papo, então, sobre esse grande desafio de ser em meio a essa sociedade que sempre foi complexa no sentido do ser, nunca nos ajudou muito nisso, e talvez não tenhamos vivido ainda um tempo para nós, nessas últimas décadas, tão complexo quanto esse que estamos vivendo agora. Então será um bate-papo muito, muito especial. Carlinhos entrou, já vou chamá-lo aqui para a nossa conversa. Pronto, está conectando já. E Meu aí, meu querido querido? amigo Carlinhos, Tudo bem, camarada? tudo bem? Rapaz, peguei o finalzinho da sua live com a Igreja de Cristo agora e fiquei aqui morrendo de pena de você. Falei, nossa, o Carlinhos vai sair de uma live, vai entrar em outra. Não Não, é inclusive fácil. você pode olhar, eu estava lá na minha casa, na sala, mas parece-me que a internet não estava legal. É, Então, pede desculpa ao pessoal que boina branca com fundo aqui branco não dá. É porque eu vim para a casa da minha irmã, que é contigo, a minha, você lembra bem aqui do espaço, né? hum, E desculpa aí, imagina, imagina. Eu estou aqui, eu mas tive um problema com a é porque iluminação. a Eu tive internet um dela é problema beleza. com a iluminação aqui onde eu estou, então eu também Ah, estou meio amarelado. Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. legal, legal. Olha, que Lá estava legal, não prazer. estava nessa outra? Nessa outra lá estava legal também, não estava? A temática, a Tava, conversa? tava assim, foi Legal. muito jóia. Eu estava lá acompanhando a sua live, foi muito bacana. E para nós é um prazer enorme. O pessoal da igreja ficou feliz demais com o anúncio de você estaria aqui no bate-papo. Tá todo mundo aí, vai ficar mandando alô, alô para você. Claro, não dá para você ficar lendo e Tô vendo respondendo, aí, tô vendo. E aí o mas pessoal só vai me desculpar que eu não vou ficar interagindo, porque se eu ficar olhando para as mensagens, eu vou perder a. Eu queria ter assim uma cabeça que um lado pensasse e o outro. Mas aí não vou conseguir. Então, fazer um processamento duplo, né? é. Carlinhos, eu quero aproveitar muito você. A gente já está alguns dias sem se falar e falar com vocês Oxe, é uma cara. coisa muito especial. Então eu quero aproveitar bastante a questão do Instagram, ele tem os seus limites. Então já quero entrar no nosso papo, né? Você Vamos lá. escreveu uma obra que nós conhecemos bem aqui na igreja, nós já lemos essa obra, temos tido o privilégio de conviver com você ao longo do tempo, receber você aqui, você nos instruir tanto. Ser é o bastante. E você, de maneira muito especial, mastiga conosco nessa obra, nos faz ouvir as bem-aventuranças de novo e saboreá-las. Nesse nosso mundo, talvez essa afirmação, ser o bastante, nunca fez tanta falta. Então eu queria pedir a você para fazer algumas declarações sobre essa afirmação. Ser é o bastante. Jesus nos mostra isso. Pinta esse quadro para nós. Tá.
Bom, deixa eu ver como é que eu começo esse negócio, né? Eu vou usar aqui a analogia partindo do Jesus de Nazaré. Ele tem uma essência, né? Um, é um Deus amoroso. Eu sempre digo que não é um Deus poderoso, é um Deus que ama poderosamente. Isso faz uma diferença muito grande. Ele ama poderosamente. É um Deus que humildemente ama. Então, nesse sentido da essência, é isso que ele é. E resolve se fazer existência quando se faz carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus é a expressão mais profunda e mais plena do que nós podemos chamar de natureza humana. Né? E aí ele vem com essa plenitude perfeita da natureza humana, no caso dele não maculada pelo pecado, e vem viver entre nós. E aí o texto diz que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, todos nós somos, nesse sentido, uma essência que assume um corpo. E aí, ser é o bastante é garantir que essa essência, ainda que maculada pelo pecado, possa ser restaurada permanentemente pelo poder e pela graça do Espírito Santo e ser transformada de glória em glória até a imagem do Jesus de Nazaré. E aí, quando eu estou falando dessa imagem, eu estou falando dessa composição genética mais profunda, desse núcleo da existência humana. Né? O Anselmo Green vai chamar isso de mistério do ser. E diz que todos nós somos como que uma única e peculiar comunicação de Deus para a nossa geração. No momento que alguém me conhece pelos meus pecados, já não está conhecendo a minha singularidade. No momento que alguém me conhece por conta de outras rotulações, já não está reconhecendo a minha singularidade. Então, no momento que eu conheço o Ziel e acho que ele é o pastor, não estou dizendo que você não tem a vocação e a missão, mas se eu olho para você como um dom, como um ministério, e não como uma singularidade profunda, eu não estou olhando mais para o seu ser. Eu estou olhando para essa interação que aconteceu entre o seu ser e a sua relação com o meio ambiente, seja ele os seus dons, os ministérios, a vocação e tudo mais. Então, ser como reconhecimento desse núcleo básico da existência, que o João vai dizer que é uma dimensão da nossa existência que o maligno não toca. Quando a gente vai para o livro do Jó, isso fica muito evidente. Você pode tocar no corpo, na saúde dele, você vai tocar nos bens, vai tocar até nas dimensões afetivas, ele vai perder os filhos, tal, mas você não vai tocar na vida. A vida, me parece um núcleo básico onde o maligno não consegue tocar, que eu chamo também de ambiência da habitação do Espírito Santo. Então, se isso for garantido, isso for preservado, né, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, não precisa mais nada, nem do corpo, inclusive. Agora, para a nossa manifestação histórica, aí eu tenho que ter. Não dá para ser sem ter um corpo, sem ter a capacidade de deslocamento, sem ter direitos. Né? Então, o mínimo básico para que o ser se manifeste é ter um corpo, por exemplo. Né? É ter um corpo, ter a chance de falar, ter o direito de se expressar. Então, ser é o bastante, mas não significa uma anulação plena do corpo, por exemplo, para existir, senão eu não existo. Sem o corpo eu não existo. Agora, enquanto eu tiver corpo, eu estou condicionado ao tempo, eu estou condicionado ao espaço. Vai chegar um momento que, como ele é, nós veremos, como ele é, nós seremos, e aí vamos nos libertar desse condicionamento de espaço e tempo por causa do corpo. Então, enquanto isso não se manifesta em plenitude, eu quero ser o bastante, no diálogo com o meu corpo. E aí o corpo vai dialogar com o meio ambiente. Eu preciso de água, eu preciso de habitação. E aí o cuidado é ter o mínimo para garantir a expressão dessa essência da vida e o cuidado para não acumular, porque quando eu acumulo, eu tiro o direito do outro de viver a sua manifestação da vida. Então, ser é o bastante, ou seja, não precisa ser mais, nem precisa ter mais. Maravilha. Carlinhos, quando eu ouço você falar sobre isso, eu já te ouvi falar sobre isso várias vezes, é sempre bom ouvir. Isso, para mim, cai na alma, num sentido muito especial, porque me inspira as dimensões interiores, né, essa essência, mas ao mesmo tempo me declara a importância desse corpo que eu habito, que é por onde eu me expresso, e me deixa
muito precavido ou atento para a blasfêmia da violência contra o corpo, né? Porque as Isso. violências emocionais, mas a violência contra o corpo, desde um olhar que despreze o corpo, porque o corpo tem uma cor ou tem uma forma, até mesmo a agressão física. Então, a gente poderia dizer que o desrespeito ao corpo pode se tornar uma violação desse ser que é o bastante? Claro, porque eu só consigo ser como uma manifestação histórica quando eu tenho o mínimo que é o corpo, né? E o corpo vai, para sobreviver, ele precisa viver em permanente diálogo e troca com o meio ambiente. Então nós vemos uma permanente troca com o meio ambiente. Se a gente seguisse tudo que está estabelecido no modelo da criação, nós estaríamos trocando com o meio ambiente naturalmente e sobrevivendo todo mundo com equidade, com as condições. No momento que eu violo o corpo, eu estou tirando a chance de viver e a chance de expressar, inclusive dimensão cultica. Eu gosto muito, estou meditando muito em Romanos 12, 13, que é muito interessante, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Então, tu imagina Paulo trazendo esse tipo de discurso numa época onde os discursos do Platão estavam em evidência, especialmente em Roma, dizendo que o corpo é mau. E aí Paulo está dizendo, não, eu preciso oferecer culto a Deus com o meu corpo, eu preciso ter um corpo cultico, um corpo que celebra a vida, que tem uma dimensão extraordinária da vida, e uma mente renovada pelo poder do Espírito. Então, o culto é uma mente renovada pelo poder do Espírito e um corpo que se consagra a Deus. No momento que eu violo o corpo, eu sacrifico o espírito, eu sacrifico a alma, eu sacrifico os sentimentos, eu provoco a dor, eu provoco a espiritualidade depende do corpo, né? E quem já sofreu alguma enfermidade sabe o quanto é difícil você viver a beleza da espiritualidade estando com o corpo sob pressão e limitações físicas, né? Uhum. Então, cuidar do corpo é uma das coisas mais importantes da vida. Eu cuido, graças a Deus, eu cuido do corpo, né? Eu faço o possível para cuidar do corpo, né? A boina não é só estética, eu acho legal que ela fique estética, mas é também proteção, né? Maravilha. E aí vem uma lição, boa sobre a vida, ou seja, a roupa não é para representação, é para cuidar do corpo, é para proteção. A alma dá sentido ao corpo e o corpo dá funcionalidade à roupa, né? É É isso aí, sempre de dentro para fora. Um exatamente. fluxo assim. Isso, Maravilha. isso é legal Carlinhos, demais. como é que a gente poderia dizer assim, quais seriam... Essa questão do ser é muito importante. Numa sociedade de tantas aparências, e quando você fala, você categoriza a roupa, que você acabou de fazer isso, é muito legal, porque você linka o ser ao corpo e à roupa, né? E a roupa, por exemplo, que se torna status, que se torna uma série de coisas. Quer dizer, há vários inimigos desse ser, né? Que podem nos tomar e corromper o ser, quer dizer, nos distrair daquilo que de fato importa. Você, assim, diria que a gente poderia destacar alguns inimigos, que seriam os inimigos chaves dessa experiência significativa da existência nossa e do outro, do respeito a nós e o outro. Quais seriam, na sua opinião, os inimigos mais importantes desse ser? Você tem os inimigos que são as rotulações que os outros põem sobre a gente. Então, por exemplo, aí o outro é um prostituto, é uma prostituta, o outro vai criando a nomenclatura em tudo aquilo que é negativo e é o de fora que diz sobre o outro e vai depreciando, né, o ser que é aquele indivíduo. Mesmo que sejam coisas, digamos, prejudiciais à vida que o indivíduo pratique. Então, mas ele é rotulado. Depois Uhum. você tem a rotulação, que é a rotulação, por exemplo, a negação da beleza da negritude, a negação do brilho, da inteligência, da sabedoria, da arte que a negritude traz para a gente.
Isso é tão complicado que eu vejo pelo lugar onde Jesus nasceu, a região de Jesus, que ele tem muito mais características de ser negro do que um Jesus de olhos esverdeados e pele branca. Então você tem essa outra rotulação, que é uma rotulação a partir de discriminações coletivas, de rotulações coletivas. Do outro lado, tem outra rotulação que eu acho mais. Essa é perversa em relação aos outros. Em relação a si, que cada um precisa se cuidar, é aquilo que me projeta. Então, por exemplo, pessoas que querem ser reconhecidos pela conta bancária. Aí ele chega, se o cifrão da testa não ficar em evidência, ele fica triste, porque ele não se acha gente se todo mundo não perceber que ele é um cara que tem dinheiro. Aí o cara quer ser reconhecido pela grife da roupa que ele usa, ou pela marca do carro. Nada contra as joias, a pessoa tem um adereço tal qualquer e tal, tal, mas tem gente que coloca para mostrar o quanto rico ele é. Né? Ele é um cara poderoso, e quando ele fica sem joia, ele fica... Eu me lembro, eu vi dois senhores, eu estava no estacionamento, dois senhores jovens conversando, aí os dois assim, com umas pulseiras de ouro, um colar de ouro, não sei o quê. Cadê o fulano? Cara, deve estar lascado, eu não vi mais nem aquela pulseira que ele usava. Então, na cabeça do cara, o cara já não era mais gente, porque não tinha pulseira de ouro que os dois possuíam. Eu não sei se eles trabalham com ouro, se era um tipo de cultura, seja lá como for. Então, eu presumo que uma das coisas, os títulos, né? Os títulos, ah, conta, eu ia dizendo aqui uma besteira, depois se vou pensar se eu digo. Pode deixar, pode dizer. Ah, O vou pessoal da dizer, né? igreja está Eu, acostumado. eu, eu estava no encontro, foi o encontro da Visão Mundial, e cada pessoa se apresentava. E eu tinha decidido, porque era sobre intervenção comunitária, como trabalhar com as comunidades. Eu levei daqui de Calcaia um rapaz amigo meu, que é um cara muito simples, mas assim um articulista comunitário interessantíssimo. Eu queria que o pessoal teórico ouvisse um pouco dele, né? Aí cada um foi se apresentando. Aí um dizia, olha, eu fiz pós-doutorado não sei aonde, eu tenho doutorado não sei de quê, eu sou mestre, não sei. Cada um dizia o nome e falava dos seus títulos. Aí ele diz assim, o meu nome é Mardes e a minha lata de, eu vou dizer com um jeito, vou usar o eufemismo, ele foi mais, a minha lata de fezes não é tão cheia quanto a de vocês não, a minha lata de fezes está seca, né? Todo mundo riu. Ou seja, quando alguém está num ambiente que precisa, eu entendo que às vezes em alguns lugares você precisa, pela pertinência do tema, você ter um currículo para o pessoal dizer, não, o cara é técnico, ele fez nada contra os títulos. A preocupação é quando alguém só se percebe importante se o título for apresentado. E essa é a grande dificuldade de algumas pessoas, né? Que aí é o nosso caso. Por exemplo, nós chegamos numa comunidade, o pessoal faz o aniversário do pastor Ziel, ou o Ziel, ou o aniversário do pastor Carlinhos, mas não faz o aniversário da Maria, do José, do João, porque para as pessoas o importante não é o ser humano, é o título que ele tem. E aí nós precisamos desnudar disso e desnudar isso. Essa cultura precisa ser modificada. Então, no meu entendimento, as rotulações que vêm de fora, as crises de gerações ou de segmentos discriminando outros segmentos, isso é um problema muito grave, do não reconhecimento do ser humano pela inteligência, pela sua capacidade, pelo ser humano, que ele é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, o não reconhecimento por causa da pobreza ou por causa ou o reconhecimento porque tem uma boa conta bancária, e na igreja o reconhecimento porque tem talento. Porque aí na igreja é interessante, o cara é reconhecido porque ele é o cara mais santo do que os outros, ele tem um talento, ele tem uma habilidade, então ele é mais importante do que quem não tem. Então, no movimento, e eu celebro a música, eu celebro a poesia, mas num contexto onde você valoriza a música, quem toca bem, quem canta legal, quem não canta está perdido. Verdade. Verdade. Dependendo da igreja, quem não tem uma boa retórica não tem chance de falar. Então, as pessoas são reconhecidas não pela sua singularidade profunda, não por causa do reconhecimento que tem uma ambiência onde o maligno não toca. Essa ambiência onde o maligno não toca, a gente tem que celebrar, abraçar e acolher. Né? E Maravilha. aí, quem persegue isso é a rotulação ou a busca desse título que na sociedade se faz reconhecido pelo título e não pela pessoa que é. Razão pela qual, em alguns segmentos, os indivíduos são amigos não porque ele é amigo do amigo, ele é amigo do título. Eles se reúnem pela profissão.
eles se dão bem porque eles são da mesma profissão. Então é a reunião da profissão e não das Uhum. pessoas. Isso é a coisa mais comum. Inclusive, é muito comum que uma pessoa que esteve em alguma posição por algum tempo, quando deixa essa posição, ela cai num abismo. Porque no Isso. dia seguinte, ninguém mais liga para essa pessoa para nada, não convida para nada, porque nunca se relacionaram com a pessoa. É o que você está dizendo aqui, né? É, Eu tenho mas dois amigos, eu tenho dois amigos atletas, um já faleceu, os dois são da minha geração, e jogadores profissionais. Um deles, muito amigo, muito chegado de bater papo mesmo, o outro não tanto, né? E um deles, assim, interpretando para mim qual foi a crise desse que morreu precocemente e tal. Ele acha que foi a crise dele não ter percebido a mudança entre o ídolo e o personagem que ele era, o ser humano que ele era. Porque ele agora não aguentava mais entrar num restaurante e ninguém perguntar como é que você está e vem me dar um autógrafo. Ele não aguentava passar na praça, ou seja, ele viveu a vida toda pensando que ele era o ídolo, que quando fazia os gols, sentava no restaurante, só faltava não ficar parado e chegar alguém e dar de presente uma, conforme ele dizia, ganhar de presente uma geladeira, ganhar de presente, vai buscar não sei o que lá na minha loja, vai não sei o que e tal. E aí quando o cara deixou de ser ídolo do futebol e era só o fulano de tal, ele não sabia quem ele era. quer dizer, nós estamos falando aqui de uma coisa tão importante, que é um salvo-conduto para a nossa existência, né? Porque se a gente se Isso. confunde com aquilo que os outros pensam que nós somos, ou mesmo que nós pensamos que somos, nós vamos construindo uma estrada, uma casa, como Jesus falou, no areia. Quer dizer, Isso, e isso. vai desabar, não se sustenta. Chega um dia que a gente tira o crachá, seja qual for, né? É de pastor, é de diretor, qualquer um. O crachá sai e fica só o Ziel, o Carlinhos, o José, o Antônio. E aí é que a gente vai ver, de fato, se a gente se viu e que amigos se construíram nessa relação, né? Isso é muito, muito Uhum. especial. Muito especial. Carlinhos, está acontecendo no nosso país uma pandemia. E essa pandemia tem gerado muita coisa. E uma das polarizações que ela gerou foi a polarização, da minha visão imprópria, de colocar em lados opostos a saúde e a economia. E ao ponto de parecer que são coisas mutuamente excludentes. Se eu quiser proteger a saúde, então eu condenei a economia, e se eu quiser salvar a economia, então que a gente aguente, porque vai ter custos de vidas, né? Vidas vão se perder. Como é que você vê isso? O que você diria? O que você diria para os cristãos, especialmente os cristãos que estão sofrendo porque tem um negócio, porque está rendendo pouco e tudo mais, enfim. E todos nós estamos sofrendo de alguma forma a questão econômica. O que você diria sobre isso? Uma questão, primeiro, assim, de fundo, mais ampla, não é? É que se a nossa sociedade fosse a sociedade com o modelo mais primitivo, que vivia da agricultura e da pecuária, da agricultura, vamos pensar no contexto atual, da agricultura familiar ou agricultura ecologicamente correta, possivelmente nós não estaríamos vivendo com essa mesma dificuldade. Ou seja, os meios de produção geraram deslocamento das pessoas, grandes aglomerações, processo de favelização. Então, entender que a pandemia não aconteceu lá, aconteceu nesse novo ambiente, nesse novo contexto. Depois, reconhecer, e serve como ilustração para isso, esse cuidado que nós precisamos ter, pessoas que têm anticorpos para várias enfermidades, de como é que ela vai se aproximar de outra pessoa que ainda não tem anticorpos para as enfermidades que nós já adquirimos. Pensando aí, por exemplo, no processo de colonização ou na invasão da sociedade chamada civilizada, quando vai para o meio dos nativos, já com vários anticorpos, a sociedade chamada civilizada já com vários anticorpos no seu organismo, se aproximando do outro que não tem, né? Ou seja, nós estamos vivendo agora o que os nativos viveram a vida toda, com essa É invasão verdade. do outro que está contaminado e traz a doença sem a gente ter pedido a doença dele. Nós não pedimos a doença de quem trouxe a doença para a gente, né? Esse é um cenário. Mas agora, então nós estamos diante de quê? De um tipo de produção que é difícil, o isolamento,
e, ao mesmo tempo, diante da pandemia. Então, a primeira coisa é cuidar da saúde, e aí ficar em casa, e aí não é problema, porque para quem segue o Jesus de Nazaré e o Evangelho, a igreja já viveu outras situações mais complicadas. Eu vivi isso num país em guerra. Eu fiquei Uhum. isolado por um bom tempo, e no meu caso, não era nem com a minha família, porque eu fiquei sozinho, minha esposa e as crianças vieram e eu fiquei. Eu precisei decidir, quando eu estava em Angola, se eu deveria ficar para socorrer crianças mutiladas, fazer o trabalho que a Visão Mundial fazia ali no país, e se minha esposa e os filhos, era um casal, o filho com 12 anos, a filhinha com 9 anos, e eu decidimos em família que eles deveriam vir e eu deveria continuar. Então, já vivi isso, né? Só que nesse momento, e claro, eu digo isso com o maior cuidado, respeitando as famílias pobres, as famílias da periferia, ou seja, eu falo isso hoje na condição que eu tenho de viver um momento de isolamento de uma forma muito tranquila e muito sossegada. Se essa pandemia tivesse acontecido quando eu era criança, que era uma casinha de taipa, com 17 pessoas morando em 3 cômodos, então seria muito complicado Com estar certeza. falando a mesma história. Então eu quero falar também reconhecendo que famílias não têm as condições que eu tenho. Mas, diante disso, quem tem o Jesus de Nazaré, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu também venci o mundo. E uma das dinâmicas de espiritualidade do Evangelho é a espera, de onde vem a palavra esperança. E a esperança não é pelo que vai acontecer, a esperança é como um dom natural, ou seja, o ser humano deve cultivar fé, esperança e amor. Do jeito que o amor é um dom de Deus, que faz bem a vida, a esperança é um dom de Deus que faz bem a vida. Então, a esperança proposta pelo Evangelho não é pelo que vai acontecer, porque vai dar certo, porque vai ser resolvido, não é porque a esperança faz bem. Então, esse é o momento de exercitarmos a espera e a esperança. Estou falando aqui muito mais para o mundo evangélico. Para Uhum. quem vive da economia, tem que esperar também. Mas aí nós vamos ter que descobrir mecanismos novos de sobrevivência nesse novo contexto e nessa nova realidade. Quem vive, por exemplo, da produção de alimentos vai ter que ter toda uma profilaxia bem mais adequada para esse novo momento. Quem é produtor de carne de gado e de outras coisas já sabe muito bem disso, que teve que cuidar da malária, teve que ter profilaxia no que diz respeito aos animais, né? Mas a gripe aviária, por exemplo, que afeta os seres humanos, teve-se que criar novos mecanismos para esse tipo de negociação. Claro que eu estou falando de um tipo de produção meio que monocultural, não é? Se a gente tiver, mais uma vez, se nós estivéssemos vivendo o modelo da agricultura familiar, uma agricultura ecologicamente correta, eu presumo que a gente sofreria menos. Da mesma forma como as pessoas nas regiões ribeirinhas e nas regiões do semiárido, se tivessem mais isoladas e com todos os cuidados de como que deveriam ser essa chegada, saída de alimentos, eu penso que a gente poderia se dar muito melhor. Mas a minha primeira palavra no momento, assim, de maneira bem simplista, desculpa, mas é o que eu estou tratando comigo, é ter paciência, esperar e, no meu caso, ficar literalmente em casa. Eu não tenho saído nenhum dia, né? E espero que todo fortalezense, ou pelo menos a sua grande maioria, tenha agido tão bem ao ponto de que essa semana as coisas já estão podendo ser abertas com mais tranquilidade. Há uma probabilidade de que daqui a uns 10, 15 dias a igreja já possa se reunir com 20% da capacidade do prédio reunir pessoas. Mas a minha decisão, junto com as pessoas da nossa comunidade, é que se isso começar agora, nós só vamos começar na nossa comunidade lá para agosto. E olhe lá, vamos estar muito atentos aos sinais, né? Sobre as pessoas que vivem, digamos, do mercado, dependendo do tipo de mercado, acho que a gente vai ter que se reinventar em vários aspectos. Como fazer vendas, né, mais virtuais, do ponto de vista da produção, como que essa produção pode ser mais no ambiente familiar. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade para nós estarmos mais em torno da família, inclusive na nossa capacidade de produção. Muitas mudanças são irresistíveis. Não sei o quanto, mas que as coisas já não serão como já foram, isso é inegável. Ô, É, Carlinhos, quer dizer, a gente está vivendo um momento agudo, eu chamaria. Tem pandemia e tem uma série de acontecimentos, né? Eu estava anotando isso para colocar a nossa conversa.
Quer dizer, nós tivemos algum tempo atrás aí um garoto lá no Rio. Quer dizer, são sinais emblemáticos de violência e que estão rodeados de muitas outras, né? Eu estou tomando esses como emblemáticos, porque eles se destacaram por alguma razão. Então, nós tivemos o João Pedro, de 14 anos, dentro de casa, que foi morto com um tiro nas costas. E é interessante na reportagem porque ele liga para a mãe está nervosa, porque sabe que está tendo um tiroteio na região de São Gonçalo, onde ele mora, e ele fala: mãe, fique tranquilo que eu estou dentro de casa. E ele desligou o telefone, foi atingido e morreu. Nós tivemos o caso do Miguel Otávio, menino de 5 anos, que caiu do nono andar de um prédio de luxo, na circunstância que caiu. Nós temos o George Floyd, de 46 anos, que foi sufocado em via pública por um policial. Esse mundo, todos esses sinais, né? E que a igreja é parte dele. Assim, qual era o lugar da igreja nisso, né? Como é que a igreja precisa olhar isso? E como é que a igreja precisa reagir a isso? Uma vez que o importante é ser, né? O importante é ser. Aquele que veio disse que nos faria seres, ele nos recria. Como é que a igreja precisa lidar com tudo isso? O que você diria? Acho que uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, minha mãe chegava a ser exagerada. Eu, por exemplo, eu desloquei meu braço esquerdo, eu já tinha 17 anos. Meu pai casou-se primeira vez, ficou viúvo, tinham nascido 9 filhos, ficaram 7. Ele casou-se segunda vez, nasceram mais 8, ficaram mais 7, era 7 a 7, 14 filhos. Eu sou do segundo casamento. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, assim, extraordinária. E ela tinha um cuidado maluco com a gente. Era um negócio assim, para você ter uma ideia, menino traquino. Nós éramos traquino, mas não quebramos uma perna, não quebramos braço, não sofremos nenhum acidente de fogo. Claro, eu com 4, 5 anos queimei só a cama lá de casa, mas graças a Deus meu pai conseguiu apagar o fogo com um amigo dele lá. Tinha 2 potes de água, eles derramaram o pote d'água em cima da cama. Não dá tempo de eu contar esse detalhe. Mas o que é que eu estou querendo dizer? No caso específico da criança, a igreja, a família, precisa ter um cuidado super dobrado com a criança. Eu sou meio exagerado com isso. Eu espero nunca que eu estando presente uma criança, acho que é mais fácil eu ficar maluco e ficar afogado na piscina do que cair uma criança, porque se tiver criança eu estou de olho, eu não me aquieto, eu não consigo conversar com as pessoas. Se eu estou no templo, se eu vejo que tem criança por ali, eu fico muito atento, eu fico olhando se o menino está indo para perto dos fios onde o pessoal tem os instrumentos tocando. Chega a ser. E não vivo com ansiedade, é com cuidado super dobrado com criança. Eu não suporto, não aceito na minha casa criança dentro da cozinha. Ela vai para a sala, vai para o jardim, vai para um lugar que tem brinquedo, ela não vai para um lugar que tem panela quente. Não é? Não admito a possibilidade de eu morar num lugar que seja mais alto, que não tenha tela, que não tenha uma proteção. Então, assim, quando de entre todos esses cenários, tem essa figura da criança que é, gente, cuidado com a criança. Não põe a criança sozinha dentro de um elevador. Não deixa a criança perto de uma tomada. Não deixa a criança subir num lugar alto se tem uma pessoa. Tem que ter alguém para estar. O ideal é que não suba, mas se subir. Se tem água, se tem piscina, a igreja vai para um acampamento, qualquer coisa, tem que ter 5 pessoas cuidando de uma criança. Não é um cuidando de 10. Tem que ter muita gente. E a criança não sabe, cara. A criança tem fantasia, a criança. Então, num aspecto, primeiro, o da criança eu coloco muito mais nesse cenário de cuidado super dobrado. Pode até acontecer comigo, mas eu não permitiria que aquela criança estivesse sozinha no elevador. Eu vim uma vez, fui visitar uma irmã minha, meu cunhado, aliás, que eu fui visitar, tinha feito uma cirurgia, poucos dias. Aí eu venho com a minha irmã, a Gidélia, nós estávamos no nono andar de um edifício, quando a porta abriu, tinha uma criança dentro do elevador. O meninozinho saiu correndo e disse, não é aqui, criança, pequenininha, cara. Eu disse, não é o que, meu filho? Você vai para onde? E cadê sua mãe? Ficou lá embaixo, não sei o que, eu peguei, vem aqui comigo. Eu não iria soltar aquela criança, camarada. Aí eu levei a criança dentro do elevador, desci, quando eu cheguei, o elevador parou no terceiro andar. Cara, a mãe estava maluca. A criança entrou e ela não se cuidou, o elevador fechou a porta e a criança subiu. Meu Então, Deus. vendo uma criança, faça o possível para acolher, para abraçar, para proteger a criança. Não deixe a criança abandonada. Então, para a igreja, o que eu digo é, tem criança, cuidado, meus queridos.
Cuidado, cuidado, cuidado. E aí e amplia o cuidado, né? Cuidado com os pedófilos, cuidado com os Uhum. exploradores. Cuidado, cuidado. As Criança pessoas precisa. violentas, as pessoas Pessoas violentas com violentas. criança. Isso, com criança. Então a gente tem que. Eu não deixo. Eu sempre digo que eu espero que isso aconteça em nossa comunidade. Eu prefiro as crianças atrapalhando o culto do que ninguém vendo onde é que a criança está. Então eu prefiro a criança fazendo barulho, correndo ali na frente, a gente percebendo onde é que ela está. Aconteceu uma vez aqui, um cara tirou uma criança, não é porque era numa missa, tirou a criança de 5 anos, assassinou a criança, abusou da criança e tal, né? Eu uso essa ilustração e escrevi sobre isso na revista Mãos Dadas e depois num artigo também para a Visão Mundial. Eu uso essa ilustração para dizer que possivelmente aquele cara não teria tido a chance de fazer isso com as crianças que estavam perto de Jesus, porque elas estavam tão no entorno de Jesus que ela não poderia ser retirada, né? Então, eu espero que o espaço religioso não se torne tão burocrático que a criança fique vulnerável. Ela tem que estar em evidência, bem perto, ali perto do púlpito, onde todo mundo esteja vendo. Deixa o menino atrapalhar o pastor, é legal. O menino atrapalhando o Zeba deve ser bacana demais. Entre um Ziel e uma criança, a gente tem que olhar para a criança, né? Mas assim, essa coisa de que a criança tem que... Esse é um aspecto. O outro aspecto é do garoto que sofre a violência, né? Cara, eu trabalho aqui com claro que esses meses eu tenho estado parado, né? Eu apoio o Paulinho. Nós fazemos um trabalho com o que nós chamamos Meninos de Deus, que são meninos que são vítimas de toda dessa onda de violência, né? E o negócio é muito sério. Então, o filho do pobre, ele é esquecido, ele é abandonado, ele é desprotegido. Nos confrontos, ele é o alvo mais fácil. Nós temos que mudar essa realidade. Essa é uma questão séria. O menino está numa região de conflito acentuado entre milícias, facções, e o aparelho de segurança chega para enfrentar essas milícias e essas facções, e aí o garoto é afetado de maneira violenta, perversa. Presumo que nós temos que melhorar a inteligência do nosso aparelho de segurança, né? Melhorar a inteligência. Melhorar a eficácia nessas abordagens e nesse momento de buscar os camaradas, né? Eu acho que o garoto não pode ser afetado, ele tem que estar no lugar seguro, ele tem que ter garantia de que a escola dele dá sossego para ele. Essa é uma coisa que eu lamento profundamente, né? Então, ou nós investimos em inteligência para resolver esse problema. Outra coisa é, nós temos que desarmar a sociedade, não é armar. Isso acontece porque tem gente armada, então o discurso, né, o outro está armado, eu me armo para me defender dele, e não é esse o discurso. O que tem que se fazer é esse camarada que não está tratando da segurança pública, ele tem que ser desarmado. Então, quando você vai para enfrentar esse camarada, ele tem que estar desarmado. E aí, como ele está armado, vai ter que ter um confronto. E como é que você faz isso, né? Resolvendo o problema do tráfico de armas nas fronteiras. Eu sei que nós temos uma fronteira muito extensa, mas aí também tem os produtores de armas que têm interesse de vender suas armas, né? E Uhum. não estão interessados nesse controle. Então é uma situação muito complexa, mas eu espero que a gente possa mudar essa realidade e esse contexto, né? Nós tivemos aí, Carlinhos, uma medida editada por um gestor das armas do Brasil para um mau controle e que foi cancelada. O governo federal cancelou essa medida e tornou a entrada de armas e a compra de munições um processo que você não consegue mais controlar quem foi, de onde veio e quem é a responsabilidade. Então, essa questão do desarmamento, nós estamos indo no sentido oposto, né? Está sendo colocado aqui pelo Marcelo, armamento civil é direito de defesa. Eu acho que esse é um conceito interessante antes da concepção de Estado. Ou seja, quando Davi fala, encha a sua casa de filhos, para quando o inimigo pleitear a porta, você enfrentar o inimigo, né? Então, se o Estado não pode fazer isso, ele tem que primeiro decretar a falência. Aí ele decreta a falência e tudo bem. Eu vivi num país em guerra e era mais ou menos isso. Então o indivíduo vai e mata o inimigo no meio da calçada, e ele não tem que prestar conta nem dizer para ninguém que matou. É só estabelecer que o outro é inimigo, atira na cabeça, e aí ponto final, né? Essa é a lógica das facções, por exemplo. Então, se nós queremos a lógica da facção, a gente vai junto com a facção na mesma lógica. Mas nós temos hoje a concepção de Estado
onde a gente pressupõe que o Estado vai garantir a segurança de todo o cidadão. Se o Estado não consegue fazer isso, eu estou falando do Estado como conjuntura teórica de organização civil. Se o Estado não tem condição de fazer isso, decreta a falência do Estado, aí tudo bem. Quando decretar a falência do Estado, aí a gente parte para isso, né? E a questão do George Floyd? Que Aí você... uma coisa, para mim é muito sério, né? Você tem, os dados estão mostrando aí, é uma cultura antiga, desde o tempo do Luther King, né? Se alguém quiser assistir aquele filme Luta por Justiça, que é de um jovem negro norte-americano que faz direito e vai defender o seu segmento social, e aí ele percebe que tanto na polícia quanto na estrutura dos mecanismos de justiça há toda uma maquinação para que os negros sejam punidos de maneira diferente dos brancos. Então, o dele é um símbolo do que vem acontecendo, já vinha acontecendo com muitas vidas e com muitas pessoas. Então, acho que essa reação é uma reação legítima de uma sociedade que, sem armas, está tentando vencer essa violência. E é um país que pode-se usar arma, mas a resistência está sendo uma resistência bonita, inclusive com gestos, e aí eu acho interessante os gestos que aparecem, porque você tem simbolicamente o gesto do policial que está com o joelho sobre o pescoço do cidadão, e eu vou escutar pastores dizendo assim, ajoelhe, dobre os joelhos e tal. Então, dobrar o joelho, a gente tem que saber dobrar o joelho em torno de quem? Em torno de quem? Para que nós estamos dobrando o Com que joelho? propósito, né? Com que propósito eu dobro o meu joelho? Então, eu posso dobrar o joelho asfixiando alguém, eu posso dobrar os meus joelhos pedindo para Deus matar os meus inimigos, eu posso dobrar o joelho e por aí vai, né? Ou eu posso dobrar o joelho num ato de solidariedade, onde o policial e o cidadão negro se abraçam, o policial branco e o cidadão negro se abraçam, dizendo que eles querem a vida e querem destruir toda forma de violência, né? Toda forma de violência. Então, acho que a gente precisa pensar nessa luta contra a violência. Nós estamos numa época em que as pessoas são violentas. A violência não é uma coisa do Brasil, ela está no planeta. Uma das coisas, um dos sinais, não estou dizendo que é da pós-modernidade, mas se manifesta agora na pós-modernidade, paralelamente à manifestação da pós-modernidade, é a violência no trânsito, violência nos esportes, violência nas pregações. O cara usa a teologia para brigar com o outro, né? Então, nós temos muitas formas de violência. E é muito comum saber que a violência vai sempre gerar violência. Eu sou a favor do que o Jesus de Nazaré propõe. O Jesus de Nazaré, ele foi até a cruz, morreu na cruz e não matou ninguém, né? E meu pai pregou para cangaceiro, né? Pessoas da família, sobrinho do Américo Suassuna, se converteu pelo testemunho do meu pai. E o discurso é: troca o parabelo por uma Bíblia. E aí eu conheço homens que trocaram o parabelo por uma Bíblia. E foi muito mais interessante. E quem está falando aqui já teve armas na cabeça, né? Colocada na cabeça. Vivi em país em guerra e eu lido permanentemente com garotos em conflito com a lei e sou amigos de militares. Não tenho militares como meus inimigos. E reconheço a dor e o sofrimento dos militares, especialmente os que estão no campo, que estão na batalha lá na frente, porque são também jovens pobres. Nós temos toda uma conjuntura que põe o jovem pobre com o jovem pobre para se matarem. Isso é antigo na sociedade. Uhum, uhum, Isso é muito verdade. antigo na sociedade. Carlinhos, Então, assim, acho que toda essa conjuntura tem exigido muito de nós cristãos. Nós precisamos parar e pensar. Nós precisamos legal. parar e orar. Não, tem uma questão aqui interessante sobre esse texto de Lucas. Eu acho que é importante fazer a Uhum, colocação aqui, que é quando Jesus diz que quem tem espada, pegue uma. É interessante que nem todos levaram, só o Pedro. E quando ele usa a espada, Jesus, eu presumo, aí pode ser que a minha hermenêutica esteja equivocada, ele não chamou os caras para irem de espada para a guerra. Eu acho que Jesus chamou exatamente para dizer que ela não ia ter efeito nenhum. É tanto que quando Pedro corta a orelha do soldado, ele põe a orelha no lugar e diz: ó Pedro, a nossa batalha não precisa de espada. Se precisasse, ele tinha mandado todo mundo se armar. uhum. Então, a pedagogia de Jesus é muito mais para dizer que não vai fazer efeito, que não faz sentido.
Muito mais para Então mostrar eu quero agradecer quem colocou aí o Lucas 22 e 36, que é bom ir até o final do texto, né? Porque é Uhum. nesse texto que o Pedro arranja a espada mesmo e tenta. Ele não, eu acho que o Pedro não quis arrancar a orelha do rapaz. Ele deve ter dado, foi no meio da cabeça mesmo. O cara é que deve ter se esquivado e pegou só a orelha, né? E é como se Jesus dissesse: olha, não vai precisar de espada. O cara foi ligeiro, né? O cara foi rápido. Então, É, se é em Jesus, se o pessoal quer usar os textos do Antigo Testamento, eu vou ficar mais condescendente, porque a divindade do Antigo Testamento ela é militar e perversa. O Deus revelado no Jesus de Nazaré é um Deus que amorosamente ama e prefere a morte à cruz, e toda a sua igreja passa a ser igreja perseguida. E o Gandhi, que não é um cristão, não se confessava cristão, ele dizia: no vosso Cristo eu não acredito no vosso cristianismo. Ele prefere a resistência pacífica e não a resistência violenta. E aí é, não é somente ele, né? Vários outros vão nesse caminho. uhum. Então eu queria agradecer quem pôs aí o texto, Lucas 22, porque ajuda a clarear isso e nós não vamos ver depois. A igreja, aliás, os cristãos passam a ser violentos depois das cruzadas, quando eles passam a fazer parte do império. Uhum. Eles são Corretíssimo. cerrados pelo meio e apedrejados e tal, enquanto a igreja, antes de fazer parte de Constantino. Então, se a gente quiser fazer essa discussão sobre cristandade, né, o verniz de cristandade vinculada ao império, aí tudo bem, aí é outra conversa. Agora, Uhum. evangelho do Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré é outra coisa. É. Uma das grandes frustrações que o Messias, Jesus, traz é porque ele vai revelar um Deus que não vem para fazer vingança. Ele vem para trazer perdão. O tempo todo parece haver na comunidade judaica uma expectativa do Messias que vem para impor-se sobre os opressores, para inverter a ordem e colocar os dominados sob domínio e os dominados dominando e os dominadores sob domínio, mas Jesus entra com a outra afirmação. Ele faz uma outra proposta. Uma das coisas que a gente sente muita falta nessa conversa que a gente está tendo aqui, que você fala do ser, nós vemos hoje um contexto de liderança que tá pobre no ser, né? A gente olha para um Gandhi, a gente olha para um Martin Luther King. Eu diria, talvez, a última grande bandeira levantada, a bandeira do Nelson Mandela, que assume a presidência de um país depois de um período de apartheid violentíssimo. E ele propõe um caminho social que estabelece a paz. Então, é um negócio notável. E a partir de quê? De uma postura em que o ser estava em evidência. E não o poder, não a truculência, não os meios malignos para pretensamente um fim benéfico. Então, nós temos, como igreja, muito que pensar nesse período que a gente está vivendo. A gente está indo para o final, mas eu quero fazer ainda uma pergunta para você, nesse contexto da igreja que tem que pensar. Que é o seguinte, Carlinhos, a igreja tem que pensar, a igreja precisa olhar melhor, e, naturalmente, a igreja, durante muito tempo, ela fica concentrada em alguns equívocos e ela não percebe outros. Por exemplo, a igreja nem sempre ela está pregando e discutindo o racismo, a injustiça social, a pobreza. Então, ela se prende mais nas questões morais pessoais, especialmente nas questões sexuais. Assim, dá para ser sem cuidar dessas coisas estruturais que estão denigrindo o ser das pessoas? Eu creio que mesmo que a gente não transforme o contexto, o fato de sermos seguidores do Jesus de Nazaré e termos o seu evangelho ou batizados pelo seu evangelho, acho que nós não temos outro jeito, né? Então a gente morre pela causa. Não significa que você vai. Eu, por exemplo, não tenho expectativa que vou transformar nada. Eu quero só ser uma testemunha. Eu quero ser tosse. Há pouco tempo eu vi que tinha um amigo meu que talvez o melhor sniper desse país. Eu penso que sim. Ele treina os caras aqui para o Nordeste. E ele é militar. Depois que encontrou Jesus de Nazaré, ele não precisa, pelo menos as duas vezes que ele foi acionado, ele não precisou atirar no cidadão. Ele saiu abraçado com o cidadão. E quando ele treina o pessoal a atirar na arma que está na mão e não na cabeça do cara.
é um cidadão fantástico, uma pessoa maravilhosa. Então, quem está falando, aliás, quem é assim, não é um pastor, é um cara que poderia fazer assim e agir assim, né? Mas ele disse que depois que ele encontrou-se com Jesus, ele tem inclusive vergonha de algumas práticas do seu passado. É uma pessoa maravilhosa. Eu vi que estava por aqui logo no começo, né? Porque quando começou ele tinha até ligado para o meu telefone, e aí eu acho que ele deve ter pensado que eu estava em alguma live porque eu não atendi. Se ele estiver Uhum. por aí, apareceu, vou só fazer referência. Mas assim, só para dizer que o evangelho é extraordinário, né? E aí nós temos que tratar desses temas. Eu acho que são temas que nós precisamos estar tratando o tempo todo. Por exemplo, se a gente junta os dados do IBGE, sexo feminino, negra, abaixo de 15 anos e pobre, é a pessoa mais vulnerável no contexto onde nós estamos. Então, se essa é a pessoa mais vulnerável, é essa que o pessoal quer pegar para apedrejá-la, nós temos que nos baixar diante da multidão, nos curvar perante a menina e protegê-la, né? E dizer, menina, fica em paz, né? Eles não vão apedrejar você, né? Então, acho que essa atitude do Jesus Cristo de Nazaré é encantadora. Alguém citou aqui o Nelson Mandela. Nelson Mandela era tão fascinante. Eu vivi em Angola no período de guerra. Às vezes, uma frase do Nelson Mandela, uma posição dele, mesmo não sendo angolano, influenciava os dois grandes líderes que estavam fazendo a guerra. E eu presumo que o Nelson Mandela só não vai para o confronto armado por causa do Desmond Tutu, o bispo anglicano que se aproxima dele e começa a ler o evangelho com ele. E aí quando ele via seus negros mortos, seus jovens negros sendo assassinados, e tem aquela vontade de pegar em arma para resistir, eles conseguem. E aí é um camarada que quando morre, ninguém consegue enterrá-lo imediatamente, porque os brancos queriam que ele também fosse nas comunidades onde eles estavam. É, no meu entendimento, um dos pacifistas mais interessantes que o mundo já conheceu. Verdade. Então, assim, a minha opção é de viver resistindo a toda forma de violência. Sem violência, eu quero resisti-la com a tenacidade da vida e com a beleza do Evangelho do Jesus de Nazaré. Amém. Eu dou minhas mãos a você nessa caminhada. Eu acredito naquele princípio que o Paulo declara quando ele termina o capítulo 12 de Romanos, que você citou, quando fez a relevância do corpo, que é para ser ofertado em adoração. Ele termina esse capítulo dizendo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É só o bem que vai parar o mal. Quer dizer, o mal com o mal vai gerar mais mal. Não é a violência que vai resolver a violência. É o coração inclinado na direção do que o Jesus de Nazaré nos mandou fazer. Então é muito, muito especial a gente visitar esse lugar com você hoje, Carlinhos, te ouvir falar sobre tudo isso. E a gente precisa lembrar mesmo, todo dia, o ser é o bastante. Né? E a Será construção desse bastante. ser acontece no caminho. Né? Todo dia, um passo de cada vez com Jesus à nossa frente. E eu queria, nós temos aí mais 4 minutos, eu queria deixar com você esses minutos, para você dizer aquilo que você gostaria de dizer, ou queira dizer, ou também, se quiser dizer também, diga. Se quiser orar, Ah, você ora, como você quiser fazer. tá legal. Eu vou dizer uma coisa que eu tenho dito em todos os lugares onde eu tenho passado, e quando eu tenho a chance, se alguém já me ouviu em outras ocasiões, talvez seja repetitivo para você. Mas num ambiente de violência, num ambiente de truculência, num ambiente de amargura e raiva, num ambiente de muito ódio, procure destilar amor. Se você é seguidor do Jesus de Nazaré, destile o amor. Num ambiente de guerra, e aí eu posso dar ilustração de pessoas, e posso falar do general Péricles, que eu conheci como líder da ONU na tarefa de paz. Ele era quem conduzia a tarefa de paz em Angola. Eu vi uma vez ele e o Major Ribeiro no meio de uma praça, fazendo parar um conflito, os dois lados bem armados e os dois usando a autoridade, a grandeza humana, e conseguiram fazer parar um tiroteio sem que eles fossem comandantes de ninguém. Então, estou falando de casos concretos, não estou falando assim de coisa ilusória, né? Independentemente desses casos concretos, eu prefiro seguir o Jesus de Nazaré, o Estevão que foi apedrejado e por aí vai. Então,
No ambiente de ódio, de amargura, de tanta raiva e de tanta violência, permita-se destilar de amor, transpirar e respirar, transpirar amor. No ambiente em que as pessoas estão vivendo conflitos, com dificuldade de relacionamento, com dificuldade de expressar ideias e diálogos, que a gente possa anunciar paz e reconciliação. Amém. No ambiente de tanta corrupção, de tanta injustiça, que nós possamos pregar a justiça. A corrupção tem que ser combatida nesse país. A corrupção financeira, a corrupção ideológica, as mentiras. Fake news é uma forma de corrupção. Então nós temos que combater todas as corrupções. Não adianta ficar pegando só um lado da corrupção, não pegando outro lado da corrupção. Por isso que o evangelho é complicado, porque ele bate para tudo que é lado, camarada. No evangelho a gente bate até contra a gente não só bate contra os outros, a gente bate contra a gente também. A gente apanha. Então, apanha, né? Quero animar a todos e a todas a, seguindo Jesus de Nazaré, estar sempre perto de quem está sofrido, de quem está lamentando, nesse momento de tanta dor, de tanta aflição, chorar com os que choram, sentir a dor de quem está sofrendo, fazer algum tipo de ação em favor das pessoas mais desprovidas. A nossa comunidade está fazendo o possível para atender as pessoas mais desprovidas, para atender as pessoas sofridas. Estamos fazendo o possível. Não somos uma comunidade com muitos recursos, mas Deus tem feito milagres entre a gente e a gente quer socorrer o máximo que a gente puder as pessoas mais sofridas. E nas circunstâncias difíceis na vida, você pergunta de que lado Jesus estava. Então, quando eu olho para o Barrabás quando eu olho para o Pilatos e o Herodes, discutindo entre os dois o que é que eles fazem de Jesus, não porque eles estejam preocupados com Jesus, eles estão preocupados com a imagem deles diante da multidão, eles trazem o Barrabás. De que lado que Jesus ficou? Jesus nem ficou do lado do Herodes, nem do Pilatos. Eu acho que a alegria de Jesus foi, vou livrar mais um, vou livrar o Barrabás, né? Esse cara não vai morrer, eu vou salvar esse cara. E Jesus salvou o Barrabás. Na cruz, Jesus orou, aliás, prometeu ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e para o soldado ele diz, Pai, perdoa, porque esse cara não sabe o que está fazendo. Então ele abençoou e orou por todos os dois, porque no Calvário, todos os seres humanos, quer tenham patente, quer não tenham patente, quer seja rotulado de ser humano mau, seja o que for, no Calvário, a misericórdia de Deus resgata a vida e restaura esse ser que foi maculado pela maldade, maculado pelo pecado. E a minha oração é que todos nós aqui tenhamos o nosso ser resgatado pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Amém, amém. Carlinhos, meu amigo querido, muito obrigado. Que bom rever você. Deus abençoe você. Vamos seguindo juntos. Espero que em outros momentos a gente faça de novo diálogos, conversas, possa se ouvir e partilhar um pouco da vida. Um abraço carinhoso para a Dinha, para toda a família. Que Deus guarde e esteja aí com você. Um beijo carinhoso da nossa igreja. Um beijo carinhoso de todos nós para você. Muito, muito obrigado por esse tempo que você nos dedicou. Legal. E aproveitar esse momento assim, para dizer que foi muito legal estar com você. Beijão para você, abraço para todo mundo aí. Beijão na esposa, na família toda. E assim, agradecer ao pessoal que se manifestou com o contraditório, né? Com certeza. Quero dizer que digamos que a gente não concorda nas mesmas coisas, mas a pessoa, seja quem for que falou, tem um ser dentro dele. E aí eu espero que esse ser que está dentro de cada um seja transformado de glória em glória, como o meu está sendo, até a imagem do Jesus de Nazaré. Quando eu digo que seja, não é admitindo que a pessoa está precisando ser. É só como processo natural, todos nós sejamos transformados de glória em glória até a imagem do Jesus de Nazaré, e que mesmo no contraditório nós possamos nos amar e nos respeitar. Amém. Um abraço, meu amigo querido. Deus te abençoe. Que bom te estarmos Você juntos. também, querido. Abração. Um abraço a todos e muito obrigado.